Na questão de número 4 do Livro dos Espíritos, nós encontramos essa pergunta aqui, que Kardec elabora para os espíritos, né? Onde é que estão as provas da existência de Deus? Não há efeito sem causa. Para crer em Deus, basta olhar as obras da criação, dizem os espíritos a Kardec. A causa de tudo que não é obra do homem, marca do obreiro, portanto, segundo Descartes, então, tudo que não é obra do homem é obra de Deus, né? Duvidar da sua existência seria admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Essa questão é muito interessante do Livro dos Espíritos. Então, aqueles que são existencialistas, nihilistas hoje, outro dia eu estava assistindo um debate, não sei se vocês chegaram a assistir na Cultura, um debate entre como é que chama aquele que foi ministro da Inglaterra? Tony Blair, né? Eu sempre esqueço o nome dele. Então, o debate entre o Tony Blair e o Christopher Hitchens, que era um materialista existencialista, né, combatia vigorosamente as religiões, de forma cruel, até em algumas ocasiões, sarcástico, né, a sua linha de postura era o sarcasmo, mas ele estabelece um debate muito interessante com o Tony Blair no final de 2011, né? E era assim, o Tony Blair defendia as ideias religiosas, principalmente a religião formal, porque ele se tornou católico de uns tempos para cá, né? Ele saiu do anglicanismo e se tornou católico. Fundou uma fundação, onde ele se propõe a ajudar as pessoas, principalmente jovens remanescentes de países em guerra. É uma obra muito interessante a do Tony Blair hoje. E o Christopher Hitchens, que combatia as ideias propostas pelo Tony Blair, que era a preservação das religiões como aquelas mantenedoras do sentimento de caridade, de amor ao próximo, a partir de uma ideia magna que é a existência de Deus e de Jesus, né? Mas, nesse debate, o Christopher Hitchens vai dizendo do mal que as religiões plasmaram e têm criado no mundo por força do fanatismo e etc., né? Mas o Tony Blair dizia o seguinte, olha, apesar disso, porque isto é humano, né, a ideia magna das religiões permanece, que é o sentimento de caridade, que é o desenvolvimento da espiritualidade humana. Mas o Christopher Hitchens, nada disso, né, sempre dizendo, não, porque, sem dúvida nenhuma, você vai dizer isso lá para os palestinos. Eles não estão vivendo no país mais teocrático do mundo, vai dizer isso para eles, né? Mas era assim, era um debate que, ao mesmo tempo, contundente dos dois lados, mas era educado, né? Os dois aceitavam a postura um do outro, defendiam, de vez em quando davam risada, né? Eu achei até um debate, para ter ideias tão contundentes, assim, achei um debate muito bem organizado, foi feito no Canadá, e as pessoas, e os dois ali, se tratando educadamente, sorrindo um para o outro, né? A religião não presta. Sorrindo para o outro. Mas, enfim, foi um debate dos mais interessantes. Acessem lá pela internet, eu não coloquei no site, mas tem lá na internet o Tony Blair e o Christopher Hitchens. O Christopher Hitchens já estava sofrendo de câncer naquele momento, ele tem até uma pequena crise lá durante o debate, ele falece 2 meses depois, né? Muito tocante até a participação dele, e ele foi até envolvido pela simpatia do público. Eu acredito que o público foi muito mais a favor dele, em função dele estar enfermo naquele momento, do que propriamente defender as religiões, que hoje em dia na Europa, a Europa passa por um período secular, assim, de desprezo pelas religiões muito intenso esse movimento que está lá. A gente tem tido contato com o movimento espírita francês
nós temos o apoio do Conselho Espírita Francês para o nosso trabalho do CEF, que o CEF é fundamentalmente desenvolvido em internet, né? Além dos grupos de estudos que nós temos aqui, já tivemos num centro espírita aqui, aqui da própria Zona Norte. Mas, enfim, o que eles dizem? O que o movimento espírita francês diz? Essas casas espíritas, onde a gente está desenvolvendo as aulas via Skype, é um domingo onde a gente se propõe a sentar ali e falar com todo mundo. Então, eles dizem o seguinte, o império do desprezo pelas religiões, isso é histórico, né? Agora, além disso, a Europa sofre as consequências das guerras que eles mesmos criaram. Então, agora eles estão recolhendo os frutos dos processos que eles desenvolveram ao longo de toda a história. Então, é muito tocante a gente ver o interesse, porque a maioria desses alunos que escutam a gente de domingo são franceses. A gente tem a tradutora, é brasileira, mais um brasileiro que está junto, o restante são franceses. Inclusive, um deles encabeça um trabalho, é o Michael, ele faz um trabalho belíssimo, ele é portador de deficiência visual, ele fez audiobook da codificação inteira, né? E ele passa isso no site dele, ele tem o apoio de várias pessoas lá na França, né? E é muito bonito o trabalho dele. E ele fica todo emocionado quando a gente começa a falar nessas ideias, essa coisa toda. Ele fala, Sônia, ninguém acredita nisso. Eu falei assim, pois é, então vocês estão aí justamente que é para desenvolver isso, porque vocês acreditam, né? Então, é muito interessante. São grupos assim que têm um interesse muito grande. Então, a gente vê que são sementinhas que estão sendo desenvolvidas lá, mas que, infelizmente, a maioria está muito distanciado disso. Mas eles sofrem muito, eles sofrem muito. Eles falaram que hoje a população lá da França é uma população sofredora. Lógico que tem aqueles que não estão nem aí, né? Só querem viver aqui e agora. Mas, enfim, a causa de todos esses problemas é a indiferença, é o desprezo pela própria espiritualidade. Causa e efeito, portanto, seriam dualidade de opostos, princípios que se contradizem? Não, Deus não se contradiz. Perceptibilidade extrasensorial em sua causa e em seus efeitos. O Espiritismo é a harmonia dos opostos, né? Quando a gente estuda fundamente o Espiritismo, nós vamos ver que existe uma causa maior aí, que é a causa dos espíritos. A única ideia admissível sobre Deus, consciência cósmica, responde pela estruturação da realidade como nós conhecemos, que é um efeito. Pela sua transcendência é o Criador, pela sua imanência se integra na criação. Tem como a gente não acreditar em Deus, né? Inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, sem dúvida que é uma ideia muito avançada para aquelas pessoas que estão ainda louvando a Deus num altar de pedra, uma imagem. Mas esse é o caminho que o Christopher Hitchens diz que não era mais válido, mas ainda é válido para a massa populacional que existe no mundo. Porque a religião, ela é contendora, ela, ao mesmo tempo em que ela desenvolve a espiritualidade, ela doma um pouco os instintos mais agressivos do ser humano. Né? Então, o cerimonial, o ritual, etc., fala de uma transcendência. Né? Então, é nesse momento que a pessoa está se preparando ou preparando a própria espiritualidade para uma ideia mais elaborada, né? Que seria, sem dúvida, que poderia ser o espiritismo.